Hoje, o nosso papo é bem direto. Gestão de carteira de clientes. Como é que a gente transforma o que parece ser só uma lista de nomes de contatos numa verdadeira máquina de gerar valor? A ideia é entender como sair dessa tarefa que parece só administrativa e transformá-la numa arma estratégica. Para a gente começar, fica aqui uma provocação. Uma pergunta que vai direto na ferida. No dia a dia, a equipe comercial, ela opera no susto? Sabe, correndo atrás daquele cliente que grita mais alto? Ou ela segue um plano, sabendo exatamente onde precisa investir tempo e energia? Olha, essa é a diferença crucial entre uma carteira que é ativamente gerenciada e uma que simplesmente, bom, ela só existe. E aqui, ó, tá o pulo do gato. Gerenciar uma carteira é, no fundo, reconhecer uma realidade bem simples. Nem todo cliente é igual. É um processo ativo de escolha, sabe? De decidir onde colocar as fichas. Porque se não for assim, a gente cai na armadilha de tratar todo mundo do mesmo jeito. E isso, pode ter certeza, é a receita perfeita para o desperdício de esforço. Então, vamos dar uma olhada primeiro no cenário do caos, que é justamente a carteira não gerenciada. E o mais curioso é que muitas empresas vivem nesse cenário sem nem perceber, presas nesse ciclo que parece não ter fim, de só apagar incêndio. E este comparativo aqui mostra essa virada de chave de um jeito genial. De um lado, a gente tem a mentalidade de lista de clientes. É tudo reativo, o esforço é o mesmo para todo mundo e a urgência que manda. Do outro lado, a mentalidade de sistema de priorização. Aí sim, a coisa é estratégica, o esforço é focado e o que guia tudo é a importância. A grande missão é conseguir cruzar essa ponte. Certo. Mas como é que se começa a organizar esse caos todo? Bom, a primeira ferramenta que a gente vai usar é uma lente de aumento super poderosa para enxergar a realidade da base de clientes. O famoso princípio de Pareto. Olha que interessante a visualização do princípio 80-20. A ideia é simples, mas é transformadora. Uma minoria das causas geralmente responde pela maioria dos efeitos. Trazendo isso para o nosso mundo, é super comum que uns 20% dos clientes sejam responsáveis por mais ou menos 80% dos resultados. Então, o primeiro grande passo estratégico é identificar, afinal, quem são esses 20%? Usar essa lente de Pareto muda completamente o nível da conversa na liderança. Em vez daquela pergunta básica de quantos clientes a gente tem, as perguntas viram outras, muito mais inteligentes. Quem, de fato, paga as contas por aqui? Quem está gerando a maior margem de lucro? E talvez a mais importante, quem é que está consumindo todo o nosso tempo, todo o nosso esforço com retorno mínimo? Ok, então Pareto nos deu a visão. Já sabemos onde o valor se concentra. Agora, a pergunta é, como transformar essa visão em ação? A ferramenta para fazer isso é a curva ABC. Pensa assim, ó, Pareto é o diagnóstico. É como se fosse o raio-x que mostra a anatomia econômica da carteira. Ele vai lá e aponta onde está o ouro. E a curva ABC? Ela é a receita médica. Ela pega o diagnóstico do raio-x e diz exatamente o que fazer. Ela cria um sistema claro de prioridades, uma regra de engajamento para a equipe inteira. Mas fica aqui um alerta importante. Uma classificação de verdade vai muito além de só olhar o faturamento. Não mesmo. É preciso ser mais inteligente, sabe? É cruzar várias dimensões. Quanto esse cliente gera hoje? Beleza. Mas e o potencial dele? Quanto ele pode gerar amanhã? Qual o risco que ele representa? E a pergunta que vale ouro: quanto custa de verdade servir esse cliente? E aqui a gente vê a organização na prática. Os clientes da categoria A são as joias da coroa. O foco total com eles é retenção e expansão. Os clientes B são o nosso futuro, a grande oportunidade de crescimento. O foco é total em desenvolver. E os clientes C? Aqui a palavra-chave é eficiência. O foco é padronizar tudo para reduzir o custo e otimizar os recursos. Pronto. Com os clientes todos classificados, a gestão deixa de ser um relatório que fica na gaveta e vira um plano de ação de verdade. Vamos ver agora como a estratégia se desdobra para cada uma dessas faixas. A regra de ouro aqui é: o tratamento precisa ser desigual, e isso é ótimo. Para os clientes A, é tapete vermelho, planos de conta super detalhados, envolvimento da diretoria, sabe? Para os clientes B, um plano de desenvolvimento bem claro, com a meta de um dia promover eles para a categoria A. E para o C, o jogo é outro. É o jogo da escala, processos padronizados, automação, tudo para garantir um serviço eficiente que não sugue os recursos da empresa. No fim das contas, essa disciplina toda não é só sobre preencher planilhas. Ela provoca uma mudança profunda na cultura da empresa. A empresa para de ser uma executora de tarefas, de apenas fazer coisas, e passa a ser uma alocadora inteligente de recursos. E os ganhos com isso são diretos e muito claros. Primeiro,
A equipe para de correr em círculos e foca onde realmente importa. Segundo, a estratégia de crescimento fica nítida, como água. Todo mundo sabe quais contas precisam ser protegidas a qualquer custo e quais devem ser desenvolvidas. E terceiro, a empresa começa a enxergar tanto as oportunidades escondidas quanto as ineficiências que estavam ali drenando o lucro. E essa citação, nossa, ela amarra tudo de uma forma perfeita. Gerenciar a carteira não é sobre arrumar a bagunça da casa, entende? É sobre decidir onde a empresa vai construir os próximos andares. É uma decisão estratégica, lá da liderança, que define onde a batalha vai ser vencida. No final, a escolha é esta. Uma empresa pode continuar apenas atendendo clientes de forma reativa ou pode passar a gerir valor de forma proativa, inteligente. A gestão de carteira é a ponte que leva de um lado para o outro. E a pergunta que fica para reflexão é: em que lado dessa ponte a operação se encontra hoje?